Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Preparando a Casa. Estamos de volta para conhecer mais uma história, para a gente se inspirar, para a gente edificar a nossa fé. Eu gosto sempre de começar os episódios dizendo isso para vocês. Talvez você aí de casa que está assistindo não está passando exatamente pelo que a nossa convidada está, mas a realidade é que a gente sempre está enfrentando um desafio. Então aqui é um espaço para a gente se identificar, se inspirar e edificar a nossa fé diante desses desafios. E a gente vai conversar hoje com a Camila. A Camila é mãe do Marco, um jovem de 18 anos que partiu em maio do ano passado com a doença falciforme. O objetivo da Cá, quando ela mandou o e-mail contando a história dela, é de também trazer informação sobre essa doença que atinge muitas pessoas. A Cá me deu um dado de 1 em cada 2.500 nascidos vivos no Brasil. Então, é muito importante, além da gente conhecer a história da Camila e do Marco, também entender o que é essa doença e como que a gente pode ter mais informação em relação a isso. Cá, obrigada por se Obrigada, dispor, por querida. entrar em contato com a gente, para vir aqui. É um prazer recebê-la. A Cá veio de Bauru, a gente está em Sorocaba, fez uma viagenzinha para vir até aqui. Isso. Estamos honrados de você fazer isso. Muito obrigado, Flávia. Eu estou muito contente de poder estar pessoalmente te conhecendo, pessoalmente tendo Prazer essa é meu. oportunidade. Já acompanho o canal, tenho acompanhado as histórias e a gente vai se inspirando realmente até em dividir. Quando a gente assiste, eu falo que muitas vezes a gente se conecta com a pessoa Uhum, de alguma forma, às vezes, como você disse, às vezes não é aquilo que a gente está passando, mas a gente sim, se conecta porque realmente a gente passa por desafios. sim. E às vezes, quando aquilo te toca de uma forma de você chegar e pensar, poxa, eu preciso falar sobre isso. Como você disse, o Marco partiu tem 1 ano e 3 meses, vai fazer agora dia 25. Durante esse primeiro ano, eu não passava pela minha cabeça em momento nenhum dividir essa história dessa forma. Uhum. Durante esse período, eu quis enterrar essa doença, eu não queria mais falar sobre, eu deixei de seguir as páginas e tudo mais, eu não quis falar mais sobre isso. Eu precisei de um período até por conta do próprio processo do luto mesmo. Uhum. Mas eu já tenho outras mãezinhas enlutadas que eu fui me achegando, pessoas queridas, eu tenho uma amiga muito próxima que a gente perdeu os nossos filhos, né? Perdeu não porque a gente não perdeu, a gente sabe onde tá, mas eles partiram para o Senhor com diferença de 2 meses, então a gente ficou muito próxima. E depois de passar, e a gente comentou, falou, nossa, passado 1 ano parece que vira uma chave. Esse primeiro ano, ele é um martírio muito grande, mês a mês. A Uhum. cada dia 25 era um mês a mais ou um mês a menos. Um mês a mais que eu estava sem ele, um mês a menos que eu estava sem ele. Você não conseguia alocar todos os sentimentos, né? E a gente passa, eu não digo pelas fases do luto, na época eu até fui tentar entender isso, mas não é dessa forma, pelo menos não comigo aconteceu dessa forma linear, ele foi acontecendo naturalmente, e tem inclusive algumas fases que alguns psicólogos elencam que eu não passei, Uhum. mas realmente com relação à questão desse primeiro ano, parece que você se liberta, no sentido de que o primeiro ano ele judia muito. Então, quando fez 1 ano, parece que, pô, já venci o primeiro ano. Então, a Uhum. partir dali, algumas coisas começam a se encaixar. Óbvio que desde o princípio, eu tô falando da minha experiência, né? Eu conheço Uhum. outras mães que resolveram seguir de outra forma. Uhum. Eu quis desde o início, até por ser uma característica minha pessoal, da minha própria formação de vida, da minha infância, da minha adolescência e tudo que eu vivi, eu preferi o enfrentamento. Então, eu fui Uhum. para o enfrentamento desde o primeiro momento em que o Marco partiu. Desde a despedida, do momento da partida. Uhum. Então, para mim, foi por isso que hoje, passado esse tempo, e quase 3 meses depois desse aniversário, né, de 1 ano, eu falei: não, eu vou fazer diferente, eu vou continuar nesse enfrentamento, mas não agora só com o luto, porque o luto, ele não tem prazo e eu acho que ele não termina. A vida vai Uhum. crescer em volta do luto, mas ele vai estar sempre ali. Sim. Porque o Marco era meu único filho, é meu único filho.
Então, a casa ficou muito vazia e minha vida mais ainda. Então, o luto, a minha vida tá começando a crescer em volta do Em luto. volta. E eu resolvi que eu quero falar sobre Uhum. a doença falciforme, porque ela acontece, ela é real, só que ao mesmo tempo ela é muito segregada e ela é muito ela não é vista Uhum. por conta de vários fatores, mas Uhum. poucas pessoas conhecem, inclusive no meio médico. Uhum. Então eu tive que durante toda a minha vida entender da doença para poder, inclusive, acompanhá-lo nas emergências, nas consultas, e ter essa troca com outros falcêmicos para achar essas pessoas, porque, infelizmente, não é pouca literatura, a gente Uhum. não tem muito estudo, a gente, inclusive, hoje não tem nem medicação sendo estudada para anemia falciforme. Então, é uma doença que é invisível. Então, eu falei, agora eu quero falar sobre, sim, o meu filho, sobre quem ele foi, o que ele representou e o legado que ele deixou, mas também sobre essa doença, porque ela é Sim. muito, muito cruel. E falando um pouquinho sobre ela, o que é essa doença, Ká? Como que se descobre? Conta um pouquinho dessa parte, assim, mais técnica desse Tá. conhecimento que você adquiriu. Na verdade, assim, eu vou começar te contando como eu descobri que isso existia. Uhum. Eu trabalhei na minha época, assim, de jovem, adolescente ali, começando na faculdade, eu trabalhei num banco de sangue, no hemonúcleo. E na época, a minha mãe estava com alguns problemas de saúde, investigando alguns problemas de saúde, que no futuro a gente veio a descobrir que minha mãe tem diabetes tipo 1, mas na época a gente não sabia o que que era. E Uhum. dentre essas investigações, ela acabou sendo consultada por uma hematologista que trabalhava nesse hemonúcleo onde eu trabalhei. E Uhum. dentre os exames que ela pediu um exame que é também muito pouco conhecido, eletroforese de hemoglobina. É onde você consegue fazer o mapeamento das hemoglobinas que compõem o seu sangue. Uhum. Nesse exame, minha mãe descobriu que ela possuía o traço falciforme. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto. E comentei, inclusive, com a médica na época, porque eu trabalhava como secretária dela. Ela falou: "Ó, pode ser que vocês também tenham. Mas o traço por si só, ele não acomete nenhum problema de saúde. Você convive com o traço e segue a sua vida. É a mesma coisa como se você tivesse tido o traço de olho azul que você poderia ter recebeu do seu pai, e o olho castanho da sua mãe acabou nascendo com o olho castanho, mas o de olho azul ficou lá para você transmitir para os seus filhos, se isso acontecer. Entendi. E eu comentei na época com o meu marido, que hoje é meu marido, na época era meu namorado, e ele comentou comigo: "Olha, na minha família tem alguma coisa relacionada à questão de sangue também". E eu procurei minha sogra na época, eu falei: "Sogra, que é isso, né? Tem alguma coisa de sangue na família de vocês, alguma coisa de doença, não sei o quê?". E ela me contou de 2 sobrinhos que ela perdeu e do irmão do meu sogro, 2 filhos, que faleceram de talassemia major. E eu fui até essa médica na época e perguntei pra ela, né? Falei assim: "Ah, o meu marido tem 2 primos que faleceram de talassemia major". A sentença que ela me deu ali naquela hora foi aterrorizante. Ela falou pra mim assim: "Então vocês não poderão ter filhos". E eu levei aquele susto. Eu falei: "Nossa, mas por quê, né?". Ela falou: "Porque nasce com problema". Eu não me dei por satisfeita, 3 anos de namoro, a gente pensando já em, né, estamos namorando pra casar. Uhum. Eu falei: "Vou marcar com uma outra médica". E marquei com uma hematologista da cidade na época, uma outra hematologista. E nesse interim, ela pediu pra ele fazer o exame. E meu marido coletou o sangue, fez também eletroforese de hemoglobina, eu também fiz, e fomos até essa hematologista com esse resultado. E lá apareceu o traço falciforme, que eu herdei da minha mãe, e o meu marido tem o traço talassêmico, que herdou da família do pai. E ela, na época, esclareceu pra gente o que que era. Esses traços, eles são genes que nós recebemos dos nossos antepassados. O traço falciforme, ele chegou no Brasil vindo. Eu não vou falar pra você de forma técnica, tá? Eu vou te falar de uma Uhum. forma bem popular, porque assim, os conhecimentos que eu fui adquirindo da minha própria busca e do entendimento de troca com a própria médica que acompanhou meu filho durante a vida dele. O traço falciforme, ele veio na imigração, na verdade não foi uma imigração, né? A gente teve aí Uhum. a questão da escravatura e os negros vieram da África, né? Trazidos de lá como escravos e lá eles possuem esse gene. E por incrível que pareça, esse gene protege eles da malária.
o traço falciforme protege do desenvolvimento da malária. E eles vieram para cá e aqui, com o gene aqui, eles começaram a ter outros, né? E a gente sabe que houve essa questão depois da própria... Né, do fim da escravidão, a gente sabe que depois eles formaram famílias e tudo mais, e houve também a miscigenação com outros povos que também vieram, como quando aconteceu a imigração italiana. E a imigração italiana trouxe o traço talassêmico. E a partir daí a gente começa a ter uma gama de hemoglobinopatias formadas por conta desses genes. Então, os mais conhecidos são a talassemia e a anemia falciforme. A anemia falciforme ela é composta de 2 S's. Então, eu preciso ter um pai e uma mãe com traço para que eu tenha um filho SS, que é a forma mais agressiva da doença. Depois, a gente tem outras variantes, que seria o S com o A2 da talassemia, que foi o caso do meu filho, ou outras como o SC, outros tipos de hemoglobinopatias, que aí eu não me aprofundei tanto porque fugia daquela questão. Mas só por fato assim, de curiosidade, para você ter uma ideia, no meu próprio sangue, e eu vim descobrir isso depois, eu tenho 5 tipos de marcadores, além do S. Então, eu tenho G Filadélfia, são outros tipos de marcadores no meu hemograma, na minha eletroforese, que também passei para o meu filho. Então, meu filho, além de recarregar todos os meus, ainda herdou o do pai, que fez com que ele desenvolvesse essa hemoglobinopatia. Então, quando a gente fala de anemia falciforme, a gente não fala só... Quando a gente fala de anemia falciforme, o primeiro pensamento que vem na mente de quem conhece a doença é de um paciente SS. E as características dele vão ser, ele é um paciente preto, ele é um paciente de origem preta. E aí, quando a gente fala de um talassêmico, automaticamente a gente pensa num paciente de origem branca. Mas quando a gente está falando de um país miscigenado e onde já aconteceu toda essa mistura, o meu filho, ele não era nem preto, nem branco. Sim. E ele possuía os 2 genes. Entendeu? Então, assim, então a gente fala das hemoglobinopatias, dentro delas a gente tem a doença falciforme, que é quando eu tô falando do S junto com uma hemoglobina C ou com uma hemoglobina A2 da talassemia. Entendeu? Então, o Marco, ele tinha S-beta-talassemia. Entendi. Então, ele era S-beta-talassêmico. Então, durante a gestação, Ká, vocês já tinham esse conhecimento que ele poderia... Sim, nós tínhamos a informação de que 25%... Era 100%? Não, 25%. Então, assim, ele tinha 25% de nascer com a mesma formação que a minha, somente o S, 25% de nascer igual ao meu esposo, 25% de não herdar nenhum gene, de nenhum dos dois, e 25% de possuir a doença falciforme, na forma da S-beta-talassemia. E o segundo ponto interessante, esse exame... de eletroforese, ele não é feito, ele não tá dentro do rol de exames para quando você tem um filho e nada disso. O exame do pezinho, até 2 anos antes do meu filho nascer, ele não trazia a informação das hemoglobinopatias. Entendi. Tanto que o meu sobrinho, ele tem 2 anos a mais que o meu filho, e ele tem traço falciforme, mas não apareceu, porque não se fazia. Então, passou-se a fazer essa busca por hemoglobinopatia no ano, um pouco perto do ano ali que meu filho nasceu, em 2005. Entendi. Então, até antes disso, o que acontecia? As crianças nasciam e muitas delas faleciam sem saber o diagnóstico. Por quê? Porque você precisaria fazer um exame de eletroforese para descobrir que aquela criança tinha falciforme. Muitas vezes, eu conheço casos reais de famílias que perderam 5 filhos. Entendi. E nunca souberam do que foi. E vieram a saber depois, porque o último filho já nasceu mais um tempo depois, e aí sim, ele fez o exame, aí descobriu-se que naquela família tinha o traço falciforme, então que sim, morreu de hemoglobinopatia, mas a gente não tinha essa informação antes. Entendeu? E no caso do Marco, vocês descobriram quando que ele realmente tinha... No exame do pezinho, nós já fomos chamados lá. Olha, aparece algo, não especificava, por quê? Porque como o Marco era S-beta, não saía o S, que é o mais comum, eles falavam sim que a gente tinha que investigar uma hemoglobinopatia, que apareceu sim alguma divergência. Mas, como nós já sabíamos dessa probabilidade, desde o meu processo de gestação, eu já estive com acompanhamento da hematologista. E ela já havia me dito, olha, não tem como nós termos certeza se ele tem ou não hemoglobinopatia
até 1 ano de idade. Porque a hemoglobina fetal, ela vai estar no organismo, ela começa a cair, vamos dizer assim, ela passa a tomar uma forma de S ou de uma hemoglobina A normal a partir do 6º mês de vida. Entendi. Então, que a gente deixasse passar um pouco esse período para aí sim fazer o exame. Tá. Então, o Marco acabou fazendo o exame com 1 ano e 3 meses. Né? Então, durante aqueles primeiros meses, ele teve ele nasceu com peso normal, Apgar 10, então assim, não tinha nenhuma característica, nada. Passou pela fase da primeira alimentação, foi amamentado até os 8 meses no peito, não tomou todas as vacinas de forma particular na época, até por conta da gente já suspeitar que poderia ter, foi feito todo o calendário vacinal da rede particular, inclusive a gente fez, e quando ele fez 1 ano e 3 meses, ela pediu para que a gente fizesse o exame. Na época a gente não fez o exame na cidade, a gente veio para São Paulo para um laboratório específico aqui em Barueri para fazer o exame e já foi assim algo muito, eu vou dizer até triste, porque na volta ele já voltou diferente, ele voltou chorando, ele estava muito pálido, ele estava muito incomodado, tanto que quando eu voltei com ele para Bauru, a gente já chegou, eu falei com a hematologista, ela pegou e falou, olha, vamos internar ele. Vamos fazer um exame. A gente fez um exame e a hemoglobina dele já estava em 5. Então, quando a gente fala de uma pessoa com uma hemoglobina basal normal, ela vai ter entre 10 e 14. Ele estava com 5 de hemoglobina. Então, é como se você imagina uma pessoa ter uma hemorragia, mas você não vê a perda do sangue. Para onde esse sangue está indo? Para o baço. Esse exame, ele tá na rede? Não. Tem. Você precisa fazer num particular. laboratório particular. Então, aí, assim, na rede do SUS, eu vou ser honesta com você. Eu não sei se você conseguir passar com um hematologista, se o SUS vai liberar um exame desse. Porque é um exame investigativo, na verdade. Então, ele abre a parte de hemoglobina para tentar encontrar anomalias. Não sei te dizer se o SUS faz isso. Na época, a gente pagou para fazer, né? A gente fez... Porque, na época, nós refizemos o exame, eu e meu esposo, que foi um exame mais completo, e o Marco também. Então, assim, foi quando eu descobri essas outras hemoglobinas que tinha no meu sangue, que eu não sabia. Foi aí que eu soube. E que a gente conseguiu comprovar que o Marco também tinha. E aí, nessa internação, como eu estava te dizendo, ele já estava com 5 de hemoglobina. Então, ela pegou e falou, olha, ele provavelmente está com um processo infeccioso. Então, a gente precisa internar e eu preciso dar sangue para ele. Então, foi a primeira transfusão de sangue que ele fez. E eu ainda não tinha o resultado do exame, que a gente havia feito em São Paulo, mas também nem precisava. Né? A gente queria, com fé, a gente acreditava que poderia vir, mas como não, né? Mas infelizmente, o fato dele já estar com aquele nível de hemoglobina no sangue, logo que ele internou, a gente já imaginava que ele daria positivo para alguma hemoglobinopatia, que no caso, pelo fato do André ser A2 e eu CS, seria a S-beta-talassemia mesmo. E veio certinho com essa especificação. Sim, vem. E é a partir daí que começa toda a nossa saga, vamos dizer assim, né? Eu falo que foi, para mim, uma jornada que eu não dividi de forma muito aberta, vamos dizer assim, com a minha família. E o Marco, ele sempre soube. Desde quando ele começou a ter entendimento, eu sempre falei para ele. Que ele tinha uma doença, falei, olha, você tem uma doença, é uma doença no seu sangue, foi um traço assim, um traço, sempre. Ele era um menino muito inteligente. Eu acredito que ele fez suas próprias pesquisas, mas nós nunca falamos da doença de forma profunda, sabe? Ele nunca quis falar assim, olha, isso me causa isso, ou isso me deixa assim, ou me deixa assado. Ele nunca. Ele sempre tratou a doença como uma característica da vida dele. Isso nunca foi um impeditivo para nada. Quem colocava os freios era eu. Então, por exemplo, eu sabia o que ele podia, o que ele não podia, o que a doença impedia, o que podia causar as complicações, e aí eu ficava cercando ele de certa forma, que durante um período ele aceitou muito bem, mas aí ele logo pela adolescência e começando ali na idade de jovem, ele já me pedia, ele falava que ele entendia, mas já me pedia para deixar ele tomar as próprias decisões e ter um pouco mais de liberdade. Como, por exemplo, o quê? Qual é a qualidade de vida de uma... Vamos lá. Como que você Primeira... falou? Como que é que você falou? Falciforme. Não, o nome da doença, mas quando a pessoa tem...
Férmico, você falou? Ele é falcêmico. Falcêmico. Exatamente. Qual é a qualidade de vida? O que ele pode, não pode? O que acontece? Basicamente, as complicações vão ser as mesmas. Então, a gente basicamente vai falar das mesmas complicações. Porém, elas mudam de grau. E mudam de grau conforme a hemoglobinopatia e também conforme o organismo. Porque Uhum. você pode ter um S-beta, que nem era o caso do Marco, com várias complicações, e um S-beta com poucas complicações, como O foi o dele caso dele. tinha. Ele teve poucas complicações Uhum. frente ao que a doença pode provocar. Tá. Por quê? Porque sempre houve uma assistência muito próxima, que é o que não acontece com a grande maioria, tá? Na grande maioria dos casos, os falcêmicos não têm esse cuidado que é necessário. Então, vamos lá. Quando a gente fala de doença falciforme, de complicações de doença falciforme, a gente está falando de crises de falcização. Essas crises de falcização, elas vão desde um sequestro esplênico, que é quando o baço sequestra as hemácias, né? E por que ele faz isso? Porque a hora que ele tá lá para fazer o trabalho de filtragem, né, de destruição das hemácias velhas, para deixar as hemácias novas que a medula está produzindo entrarem e fazerem o seu trabalho de oxigenação de todo o organismo, de todos os órgãos. O baço do falcêmico, ele vê aquele monte de hemácia com defeito, ele entende que tá tudo velha. E ele sequestra. E aí a gente fala que é quando eles têm o entendimento para ficar claro, assim, é como se ele tivesse uma hemorragia sem perder o sangue. Para onde foi esse sangue? O baço destruiu. E aí o baço fica bem aumentado e a hemoglobina cai. Como a gente socorre esse paciente? Socorre com transfusão de sangue. Ele precisa ser transfundido para que ele possa receber hemácias boas e oxigenar novamente, não ter complicações dentro dos órgãos. Porque com o passar do tempo, esses sequestros podem acarretar, sim, problema nos órgãos. Fígado, rim, coração, onde for. Então, a gente está falando do sequestro esplênico. Depois a gente fala do priaprismo, que é quando no jovem Vou recapitular para ficar mais fácil. Qual que é o problema da falciforme e por que ela tem esse nome? A hemácia da falciforme, ela parece uma meia-lua. Inclusive, ela é o símbolo da anemia falciforme. Ela não é como se ela saísse da medula sem se formar por completo. Ela fica parecendo uma meia-lua. Ela não é redondinha como uma hemácia normal. Quando ela está passando por pequenos vasos, imagina aquele pequeno vaso dentro do seu osso. A finura de um fio de cabelo. Ela tá passando ali, se uma meia-lua enrosca com outra meia-lua, ela causa um trombo. E aí o sangue não passa mais. O sangue faz tipo uma trombose. Então, a dor que o falcêmico sente é uma dor de infarto. É uma dor de esmagamento. É como se tivesse realmente um peso absurdo esmagando os seus ossos. E não é uma dor que ela tem essa tendência, né? Ela pode acontecer de chegar aos poucos, então você sente que você está entrando numa crise, como ela pode simplesmente aparecer e esmagar de repente. E o Então, Marco tinha esses tinha, episódios? infelizmente. Infelizmente. Ele começou com os episódios, por ele ser S-beta, a gente entende assim, a hematologista sempre falava, a talassemia meio que protege um pouco da falciforme. Mas isso não exime ele de ter as complicações da falciforme mesmo, como se ele fosse um SS, que seria esses trombos. E o mais preocupante, Flávia, desses trombos é que eles podem acontecer em qualquer vaso. Então, a gente está falando de um AVC, a gente está falando de um infarto, a gente está falando de realmente uma trombose numa veia um pouco mais calibrosa. O Marco, ele teve vários episódios. A crise, ela é uma crise tão diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida, que às vezes ela é sistêmica. Às vezes ele começa no braço, quando ele vê o outro braço tá doendo também. Aí durante a internação ele já tá com dor nas costas, depois de 2 dias as dores já estão nas pernas. Aí ele sente que a dor do braço tá melhorando, mas a da perna tá piorando. Então ela é muito sistêmica, ela anda. Mas às vezes ela fica só num membro, durante um período médio de 7 a 8 dias, que é o tempo que essa hemácia precisa para ela morrer e dar vazão novamente para o sangue. E desses episódios, qual foi assim o que mais te marcou, Ká? Eu acho que o primeiro. Ele tinha 8 anos. Foi o primeiro. Ele teve uma crise na perna, começou no braço, depois foi para a perna.
e a gente aquecia, porque o que que você precisa? O falcêmico, ele precisa evitar a vasoconstrição. Então, remédios que façam vasoconstrição, frio, porque a hora que eu preciso fazer, aquecer o meu corpo, porque a hora que eu aperto essa veia, eu posso fazer com que aconteça. Então, ele precisa estar sempre bem hidratado, bem agasalhado em épocas de frio, não fazer choque térmico. Então, assim, tá muito quente, pula na piscina. Então, nada disso. Então, muito é tirado da infância do falciforme. Quando ele sabe e quando você tem que tomar todos esses cuidados. Infecção, o corpo começa a combater qualquer tipo de infecção, a hemoglobina cai e pode causar uma crise. O Marco, ele tinha muito sequestro quando era pequeno. Teve muitos. Então, e ele teve muitas internações. Eu me lembro de um ano que foram 8. Todas por conta de infecções normais da infância. Não porque o sistema imunológico dele era precário, deficiente. Não, o sistema imunológico dele era normal. Então, aquela ideia de que, eu tenho anemia falciforme, então vamos comer bastante beterraba e feijão, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o falcêmico, ele costuma acumular muito ferro no sangue. Em algum momento da vida, ele vai ter que tomar quelante de ferro. O Marco chegou a tomar quelante de ferro, para que esse ferro não se deposite nos órgãos. E aí a gente tenha problemas com isso, entendeu? E aí começa a ter outros tipos de complicação. Então, conforme vai acontecendo as crises, a gente pode ter problemas de necrose óssea. O Marco, ele teve uma osteomielite dentro da perna, do osso da perna aqui, da patela. Foi uma crise de 12 dias de internação. Essa primeira foi muito triste, porque ele era muito pequeno e ele chorava muito. E aí, o que acontece? Um outro fato muito triste também da falciforme, a falta de conhecimento. Então, quando você chega num hospital e você olha para a parede, você vai ver uma placa bem grande com várias cores: vermelho, amarelo, azul, verde, que é o tempo de atendimento de cada tipo de situação que aquele paciente chega. Em nenhum daqueles lugares está escrito assim, crise álgica. Então, um paciente com falciforme, ele chega no pronto atendimento, ele fica esperando, com uma dor de infarto. E quando você tenta dizer isso de alguma forma, você não consegue enquadrar. Por quê? Porque muitas vezes ele não tá com febre, às vezes ele não tá com um coração acelerado, ele não tá com nenhuma daquelas características que estão ali dos parâmetros, exatamente. E aí ele fica sofrendo numa cadeira de rodas, numa recepção. Eu tive uma crise, minha primeira crise de pânico, foi uma das últimas internações do Marco, nunca tinha tido, eu tive numa situação dessa. Uma recepção de um hospital particular cheio, meu filho com dores e não conseguiu o atendimento. Então, assim, e aí quando você consegue o atendimento, você não pode falar o que seu filho tem. Eu não posso falar para um médico que meu filho é S-beta talassêmico, porque o médico não vai saber. Se eu falar que ele tem anemia falciforme, alguns vão até ter uma ideia. E aí, depois que ele tem uma ideia e ele sabe que ele precisa medicar a dor, em primeiro caso, quando a gente tá falando de uma crise que chega com uma crise álgica, quando a gente fala que ele só tem uma infecção, eu já preciso, olha, ele precisa de antibiótico, eu preciso controlar essa infecção rápido, antes que o corpo dele comece a sequestrar as hemácias e ele tenha que internar para fazer transfusão de sangue. Porque nem toda transfusão de sangue é segura. Hoje a gente tem uma transfusão de sangue mais segura, mas mesmo assim, às vezes não tem a bolsa, às vezes não tem doador, então a gente tem que evitar ao máximo. E muitas vezes, só com o tratamento do antibiótico, você consegue converter, e o Marco tinha essa característica. Quando a gente conseguia medicar ele rapidamente, conforme a infecção fosse sendo controlada, a própria hemoglobina ia subindo. Ele tinha uma basal entre 8 e 9 durante a vida dele. E nesse caso, quando a gente chega, eu tenho que falar isso pro médico, e muitas vezes eu vou com ele, ainda enquanto ele tinha menos de 18, eu ia com ele e mesmo quando ele tinha 18, eu fiquei junto sempre, nunca deixei ele sozinho, nunca, em momento nenhum. E aí a gente chega na hora de fazer a medicação, chega a bolsa de soro, eu falo, cadê a dipirona? Porque começa com a dipirona, a primeira medicação. Tá na bolsa. Não pode ser na bolsa. Precisa ser direto na veia. Ele não tem como esperar o gotejamento. Ele não vai aguentar. É surreal, é horrível você ver a pessoa que você ama com uma dor terrível, que não passa, e ela não passa durante 7 dias. E ela não é que ela vai passar com a dipirona, ela não vai passar. Ela não passa com a dipirona, ela não passa com tramadol, e ela não passa com morfina. Meu filho ficou várias vezes na bomba de morfina, tomando morfina 8 dias, e ter que depois precisar de uma psicóloga para fazer ele conseguir fazer o desmame para poder receber alta. Ele tinha tanto medo da dor voltar
que ele não conseguia. Fora que ele falava, mãe, era muito ruim. Depois que ele ficou mais velho, ele falava pra mim, a sensação da morfina no corpo, ela é muito ruim. Depois que saía, a gente sofria com a questão da alergia. Então o corpo ficava todo empelotado com coceira da morfina. Então, gente, é uma doença muito cruel. E qual foi o meu papel, assim, enquanto mãe, durante todo esse período? Eu sempre falei pra ele, a gente vai conseguir. A gente vai sair daqui. Você sabe que vai passar. Você só tem que aguentar, a gente vai aguentar. Então, nenhuma internação eu deixei ele sozinho. Eu tive um apoio muito grande, assim, da minha sogra, do meu sogro, que tiveram comigo durante toda essa jornada, enquanto eles estiveram vivos. E a minha sogra me rendeu muitas vezes para eu poder trabalhar. Ela passava o dia com ele internado e para mim poder trabalhar e eu voltava só para dormir. Então foram anos assim que a gente, como eu falei pra você, foram um ano 8 vezes, outro ano 5 vezes, um Natal que a gente passou ele pequeno, passou Natal internado. E a gente assistiu a missa do galo, sabe? Na televisão, e ele não pôde estar passando o Natal em casa. Então eu tive com ele momentos assim que hoje eu conto pra você chorando, mas porque hoje, como ele não tá aqui, ele não pode ouvir, hoje eu posso mostrar a minha vulnerabilidade e o quanto Fragilidade. isso me doeu. Mas enquanto ele esteve vivo, Flá, eu nunca, Deus é testemunha do que eu tô falando pra você, eu nunca chorei na frente dele. Em momento nenhum. Eu teve uma internação dele, a penúltima, antes dele falecer, que eu deixei ele, eu pedi uma psicóloga pra ele. Ele tava muito nervoso, e aí eu pedi a psicóloga e eu liguei pra médica dele. E liguei pra ela e eu chorei. Ela falou, Camila, eu não tô te reconhecendo. Eu falei, acho que a gente tá ficando cansado, doutora. Eu falo que o coração da gente, ele aguenta um tempo, mas fosse eu passando, mas eu vê-lo passar, e ele já tava na faculdade, sabe? Perdendo as aulas e perdendo as festas. Então, assim, eu senti muito aquela internação. Então, eu chorei fora, mas nunca na frente dele. Nunca. Ajudava ele a levantar, ele dava banho nele, levava de volta pra cama, punha comida na boca. Controlava, porque além de tudo, você tem que ser acompanhante e você ainda tem que ser fiscal de medicação. Porque por mais que seja moderno e a medicação seja prescrita de horário, a medicação não chega no horário. Só que eu tô falando de uma injeção de morfina, que era para vir de 4 em 4 horas e que tá prescrita e que tá no prontuário e não chega. E dá horário e não tá lá. E você vai procurar a enfermeira e ela fala assim: a farmácia não liberou ainda. Eu falo, como que não? Entendeu? Então, assim, eu falo que eu conheci pessoas que me ajudaram muito nesses 19 anos, dentro desse hospital. Que eu vi enfermeira sair correndo para buscar na farmácia a medicação que estava 20 minutos atrasada e meu filho estava gritando de dor. Então, eu falo assim, que Deus pôs anjos para me ajudar também. Eu falo que eu fiquei lá com ele, era eu e ele, mas Deus mandou pessoas também para ajudar a gente. Porque eu nunca, graças a Deus, eu nunca precisei ficar num hospital público, sempre fiquei com ele no hospital particular. Mas não deixei de passar minhas tristezas, entendeu? Sim, De ter que estar ali controlando que remédio que é esse, de ter que ficar acordada, de ajudar a fazer uma aspiração, de segurar ele para tirar um líquor de espinha, de levar meu filho de 3 em 3 meses a vida inteira para tirar sangue. E fazer aquilo parecer para ele algo que era uma característica dele. Marco, você não é a doença, você é você. Você pode tudo. E meu filho foi tudo. Meu filho estudou, ele nunca repetiu nem um ano com todas as debilidades, com todas as faltas, ele nunca repetiu. O Marco falou inglês fluente, ele era interessadíssimo por isso. Ele era interessado por tudo aquilo. Ele falava assim que ele não encontrava pessoas para conversar, ele tinha muitos colegas, mas poucos amigos, porque ele falava que os assuntos que ele gostava de conversar, ninguém queria conversar. Porque ele falava assim, mãe, você sabe qual que é o maior ser vivo do mundo? Eu falava, não, é uma alga gigante que mora no fundo do oceano, não sei o quê. Eram umas coisas assim que ele se interessava. Então meu filho falava inglês,
Ele aprendeu várias palavras, frases em japonês sozinho. Ele tocou violão. Ele terminou o 9º ano, ele fez 1 ano de cursinho. Eu levava ele no cursinho, buscava ele no cursinho. Ele passou na Unesp, na ETEC, fez ETEC, desenvolvimento de sistemas. Quando ele terminou o desenvolvimento de sistemas, você imagina, ele fazia o colegial junto com o técnico. E ele passou no primeiro vestibular para a Unesp. Em biologia, que era o sonho dele, ser biólogo, por conta da vida, ele gostava demais, assim, de bicho. Meu filho nunca gostou de carrinho, de bola, de nada disso, mas desde pequeno, a gente comprava cobra, rato, aranha, tudo quanto era bicho. Ele gostava de bicho, adorava bicho. E um dos últimos bichos que ele me pediu foi um gato. Que eu dei pra ele, e teve uma história, assim, triste, mas ao mesmo tempo tão linda, sabe? O gatinho também tinha uma doença, você acredita, Flávia? E o gatinho morreu no mesmo dia que ele. Não acredito. No mesmo dia. No Meu mesmo dia, o Deus. Bento faleceu. Ele nasceu também, ele era da ninhada, o gatinho mais... E ele sempre teve problema. E ele partiu no mesmo dia que o Marco. Então, assim, e o Marco tem um amigo muito querido, muito que... Eu descobri tanta coisa do Marco depois que ele partiu, que nem eu acredito, sabe? As pessoas que ele tocou, as pessoas que ele alcançou, amigos que ele tinha. Ele tem um amigo que fez uma tatuagem com o rosto dele, do gato. Então, assim, e eu fui descobrindo o ser humano, que ele era além, sabe? Ele foi tão meu filho por conta da doença, não só por isso, e a gente, eu falo que o Marco foi uma alma antiga, um Benjamin Button. Ele nasceu com 100 anos, sabe? Ele era muito cabeça, ele era muito responsável, ele era muito interessado nas coisas, muito calmo. Muito calmo. Ele teve uma vez uma internação em Londrina, que eu fui visitar a minha prima, e ele sentiu uma dor muito forte nas costas. E aí a gente tava indo pra Maringá, que era a cidade onde meu marido tinha morado, e era pertinho. Ele falou: quero mostrar pra vocês onde eu vivi. E a gente tava tomando café pra ir. E o Marco, dentro da cafeteria, falou: mãe, tô com dor. Ai, toda vez que ele falava isso, meu estômago revirava. E na hora que ele falou isso, eu tava em Londrina. Eu falei: mas o que eu vou fazer agora, meu Deus? Não conheço nada aqui. E fomos pro hospital, né, que atendia o plano de saúde que ele tinha. Chegamos lá e eu com medo, falei: ninguém conhece a doença, como que vão atender ele e tudo. E ele começou a me perceber naquela ansiedade, ele me juntou assim pelo ombro e falou: mãe, se você não conseguir, eu não vou conseguir. E aí eu falei: não, então vamos. Eu entrava nos consultórios, já começava a falar pro médico: ó, é assim, ele tem isso. O médico: Marco, o que você tá sentindo? Eu não deixava nem ele falar. E aí ele fez aquele dia o acompanhamento lá, fez a medicação de ataque, e depois a gente foi fazendo as medicações em casa, né? E aí, foi assim, uma vida de onde ele pôde, sim, ele viveu muito. Ele conheceu pessoas, a gente viajou, a gente passou por muitas internações, mas também por muitas coisas que ele queria fazer. O Marco, eu fiz tudo, porque eu acho que eu quis compensar, sabe? Uhum. Então, assim, tudo que eu podia dar pro Marco, e a médica falava pra mim: toma cuidado pra você não criar um sociopata, porque você vai querer fazer tudo pra ele. Eu falei: mas eu vou fazer tudo que eu puder. Qual era o prognóstico dele, a expectativa de vida? 40 anos. Essa é a expectativa de vida do falcêmico. O falcêmico, ele, a princípio, logo no início de tudo isso, ele não podia nem entrar na fila do transplante. Hoje, ele já até pode, mas ele precisa ter pelo menos 2 AVCs, não sei quantas necroses, não sei quantas complicações. Uhum. Então, assim, eu preciso que você você vá pra guerra, Uhum. volte todo estrupiado, e agora eu te ponho na fila. Entendeu? Então, assim, Seria o transplante de medula. Só o transplante de medula cura falciforme. Houve até alguns estudos para algumas medicações, mas o FDA, por exemplo, já até parou esses estudos. Hoje eu desconheço qualquer estudo. Inclusive, depois eu posso até te atualizar, mas eu desconheço hoje qualquer estudo para qualquer medicação para falciforme. Existe uma medicação paliativa, chama hidroxiureia. Ela é uma medicação para leucemia, então ela
trabalha a medula para que a medula produza hemoglobina fetal. Então, se eu ponho a medula para trabalhar produzindo hemoglobina fetal, eu faço com que ela produza menos hemoglobina S. E aí, se ela produz menos hemoglobina S, eu tenho menos chances de crise. Só que nós estamos falando de um remédio quimioterápico, que ele vai tomar de forma profilática e contínua. E foi um dos agravantes que fez com que o Marco partisse. Porque, a partir daquele momento, você fica mais imunossuprimido. Ele já é imunossuprimido, e aí ele fica mais imunossuprimido. Mais exposto. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que ela é a única alternativa hoje para que você tenha menos crises, ela também traz os seus malefícios. Mas ainda é a única esperança. E ela é um remédio de alto custo, não é para todos, então você precisa passar por um processo junto ao SUS. Ele não chegou é assim, a tomar, tomou. Ele tomou o hidroxiureia. Eu peguei pelo plano de saúde, porque o plano de saúde autorizou, mas ele usou o Exjade, que também é o Deserafirox, que é um remédio para tirar só a caixa do Deserafirox custa mais de R$1.000. Então a gente conseguiu pelo SUS, através do hospital estadual lá da cidade. Então ele conseguiu usar, mas assim, você fica à mercê de ter a demanda, de Por ter quanto tempo ele chegou a usar, cara? Ele usa enquanto você precisa controlar o ferro. Então, ele faz exame de ferritina. Se a ferritina estiver alta, ele usa. Conforme a ferritina estabiliza, você para. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele tinha uma ferritina em torno de 500. Você imagina que a ferritina normal de uma pessoa é na casa de 80, 100. Entendeu? Entendi. Ele chegou a 600 de ferritina. Depois a gente usou um tempo, normalizou entre 200 e 300 e foi o que a gente conseguiu fazer com esse remédio. Ele usou hidroxiureia por 6 anos. Então, desde a última, quando ele teve uma crise na perna muito forte, a médica conseguiu, a gente entrou com os pedidos, o plano aceitou e a gente liberou e ele fez o uso de hidroxiureia durante muito tempo. Ele teve, sim, durante esse período, algum tempo bom, assim, 11, 12 meses sem crise. Então, ele teve fases boas na vida, assim, graças a Deus o Senhor poupou ele de muita coisa. E essa internação que o levou foi a primeira internação dele de UTI, ele não tinha tido. E como que foi esse último episódio? O Marco, em abril de 2024, o Marco teve uma crise de falsização. Ele internou com dores e a gente descobriu que ele estava com uma... A hematologista entendeu que era uma osteomielite, o infectologista entendeu que não. Porém, ele ficou até controlar a dor. Ficou na bomba de morfina, fazendo uso de dipirona também de horário, mais ceftriaxona, que é antibiótico, fazendo todo esse durante 12 dias. Quando deu 12 dias, a dor estava controlada, a gente foi para casa com o antibiótico ainda. Ele fez uma consulta com o infectologista 10 dias depois, o infecto achou que não tinha mais necessidade do antibiótico, ele parou de tomar o antibiótico. Passado pouco menos de 25 dias, ele acordou de manhã, a gente saiu para almoçar. Era uma sexta-feira. E a gente saiu para sexta-feira, acho. Não, era um sábado. A gente saiu para almoçar e ele tava meio apático, eu senti ele meio diferente. Mas como ele dormia muito tarde e acordava, né, e eu tinha chamado ele para sair para almoçar, achei que era questão de sono. Voltamos para casa, ele foi deitar novamente. Quando foi no final da tarde, ele acordou e falou: "Mãe, eu não tô legal". Eu falei: "O que foi?". Ele falou: "Eu tô com uma parestesia". Ele não falou parestesia, depois a gente descobriu o que era. Ele falou: "Não tô sentindo o meu quadril". É como se toda a região do quadril, na frente e atrás, tivesse amortecida. Era uma parestesia. E, como sempre, Marco, veste a roupa, vamos para o hospital. Chegamos no hospital, a médica plantonista atendeu, não sabia o que fazer com ele, pediu para fazer um exame de punção de líquido da medula. Até hoje não sei por quê. E eu pedi para que chamasse a médica dele, que ligasse para a médica dele. Que ele tinha uma doença de base, que ele tinha doença falciforme, que aquilo podia ser uma crise de falsização, taranã, contava toda a história de sempre para poder conseguir. Graças a Deus, a médica que atendeu ele nesse dia fez esse contato. A doutora pediu auxílio por uma outra médica, porque a médica dele já não mais atendia internação, passava para essa médica que atua dentro do hospital, e ela atendeu e pediu para internar para essa médica. A gente passou por todo o processo estressante de aguardar uma liberação de quarto, e pegar a veia, começar uma medicação para poder ir para um quarto. Então, você pode
colocar aí um prazo de pelo menos de 2 a 3 horas quando você dá a entrada, para depois você realmente falar, pô, já tô instalada num quarto. E aí a gente foi, isso tô falando tudo da rede particular, gente, na rede pública é totalmente diferente. E aí a gente ficou internado ali naquela noite, quando foi no outro dia, ele dormiu aquela noite, já no soro e já na dipirona, não entrou com morfina ainda, no outro dia cedo ele acordou, a médica passou e ele falou que tava com dor no abdômen, que a dor tava forte no abdômen. Aí ela achou melhor entrar com a morfina, então, primeiro sem ser pela bomba, só de horário, e essa dor não melhorava. Mas pela primeira vez, diferente de todas as outras internações, o Marco se calou. Porque mesmo internado, ele me chamava o tempo todo. Eu sentava, ele queria xixi. Eu sentava, ele queria beber água. Eu sentava, ele ficava impaciente ali, ele queria alguma coisa dessa vez não. Eu que pedia, você quer que eu faça uma massagem no seu pé? Quer que eu passe uma pomada? Eu levava a pomada, né, para analgésica e fazia uma massagem. Quer uma bolsa? Aí eu pegava a bolsa de água quente, punha a bolsa de água quente, não sei o quê. E ele falava muito pouco e pedia para eu deixar o quarto mais escuro. Ele não quer muita luz. Foi feito alguns exames de sangue. Dentre eles foi feito um exame de dengue, né, e outros exames. E a dor não melhorava. E aí foi necessário trazer a bomba de morfina. E ele ficou na bomba de morfina o tempo todo. Não melhorava. E aí a gente já estava com 3 para 4 dias de internação. Chamamos outro especialista, um médico só de dor. Vamos manter na bomba, se não melhorar a gente aumenta a dipirona e aqueles procedimentos normais. Não tem, porque a gente tem que fazer o controle da dor. Quando a gente fala de crise álgica, é controle da dor. Então, vai aumentando os analgésicos conforme a necessidade. Mas é sempre aquela história. O falcêmico tem que ter paciência, tem que respirar fundo e tem que suportar. E a gente ali, só que eu tava sentindo meu filho estranho, sabe? E eu falei, Senhor, me dá um versículo pra eu me apegar, porque eu tô sentindo que as coisas estão diferentes. E o Senhor falou comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Eu falei, isso eu não quero. Porque eu senti mesmo que estava diferente. Ninguém falava o que ele tinha. Ninguém achava um diagnóstico. Quando foi, depois de 5 dias que ele estava internado, ele começou a ter falta de ar. Uma dificuldade, passavam para medir oxigenação e ele não estava conseguindo sair de 80 ligado no oxigênio. Quando foi à noite, a enfermeira-chefe achou melhor chamar o plantonista da UTI para avaliar ele. E ele avaliou e ele falou assim, ele vai ficar mais confortável na UTI. Sabe, durante muito tempo, isso foi uma coisa que eu lutei com a minha mente, porque nunca eu havia ficado afastada dele. E eu acompanhei ele até a UTI e eu não ia poder ficar. E eu tenho uma imagem nítida de 2 enfermeiros tirando ele da maca para colocar no leito da UTI. E eu vi a dor que ele estava sentindo. Eles tentavam pôr fralda nele e eles levantavam o quadril. Então, a dor que eu via naquele movimento, sabe? E eu tive que dar as costas pra ele ali. Isso me corta. Eu acho que eu vou viver a vida que o Senhor tem pra mim ainda. Não sei quantos anos são, mas isso eu nunca vou esquecer. Dessa imagem. E eu tive que ir embora. Eu liguei pro meu marido, eu falei, o Marco tá na UTI. Ele veio. Ele falou assim, o que a gente faz? Eu falei, não sei. A gente foi pra casa, na hora que a gente chegou no portão, meu marido olhou pra mim e falou assim, acho que o Marco não vai voltar. Eu peguei e falei, vamos voltar pra trás. A gente voltou pra trás e passamos a noite inteira no estacionamento do hospital. Até dar horário no outro dia pra eu entrar na UTI às 11 horas. E eu fiquei lá direto. Não contei pra ninguém da minha família que ele tava na UTI. E ficamos só nós 2. Quando deu 11 horas que eu entrei, eu fui seca, assim. O rosto do meu filho era de desespero. Ele, mãe, me tira daqui. Eu falei, filho, você não pode sair. Porque aqui é onde tem tudo que você precisa agora. Ele não tava sem comer, ele tava sem fazer xixi.
Ele falava, eu quero fazer cocô, mas ele não conseguia também. Aí eu tentei dar uma gelatina pra ele. Ele comeu algumas colheradinhas. Falei, você precisa comer, Marcos. Você tá todos esses dias sem comer. Ele passou todos aqueles dias sem comer. Mas ele não conseguia. Eu fiquei com ele ali aquele tempo. Eu me arrependo de não ter brigado pra ter ficado, sabe? Mas... E falei, filho, a mãe vai estar lá fora. Eu não vou embora. Eu vou ficar aqui até você ir pro quarto. Eu vou ficar lá. Eu tô aqui fora. Você não tá sozinho. E eu precisei sair. Passado... uma hora, mais ou menos, que eu tinha saído, a médica dele me ligou, me mandou um áudio. Olha, ele teve que ser entubado e eu não sei o que aconteceu, mas assim, um áudio bem assim, sabe? Desconexo. E eu tava na chácara da minha irmã, que é do lado do hospital. A gente já ficou ali, hospedado ali. Eu voltei correndo. E aí eles deixaram eu entrar. Quando eu entrei, lá, eu vou falar pra você como cristã que eu sou. Eu vivi naquele hospital durante 19 anos. Eu nunca, durante 19 anos, vi uma camisola branca. Nunca. Era sempre aquelas de florzinha. Uhum. A hora que eu entrei, ele já tava na UTI. A UTI tem um vidro, assim, fica afastado, né? Um quarto separado, mas é todo de vidro. A hora que eu entrei, o lençol era branco, o lençol de baixo era branco, a fronha era branca, o lençol de cima era branco, a camisola era branca. E na hora eu ouvi dentro da minha cabeça assim: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Falei, Senhor, vai levar ele, né? Eu já sabia. E ele tava assim, bonito, sabe? Tinha o penteado o cabelo dele. Falei, não pentei o cabelo dele, que ele não gosta. Ele gosta de pentear o cabelo pra cima. E eu não pude, sabe, falar com ele. Aí o médico, ele já tava entubado. O médico veio e falou pra mim que conversou com ele antes, que falou que ele ia ficar mais confortável, que ele aceitou a intubação, mas que antes de ser entubado, ele falou assim: consegue uma psicóloga pra minha mãe, porque a hora que ela souber que eu tô entubada, ela vai pirar. Então, ali, a hora que o médico me contou aquilo, eu falei assim, então, agora eu tenho que aguentar, porque ele tá confiando em mim. E foram 3 dias que ele ficou na UTI entubado. E durante esses 3 dias eu tive lá, conversei bastante com ele. Ele estava bem, se olhava assim, ele estava bem, ele estava usando 40% da máquina só. Então, o médico, o menino que cuidava da máquina de oxigênio, falou pra mim: ele tá usando pouco, ele tá bem. Só que o fígado não tava legal, as bilirrubinas estavam alteradas, o rim não tava funcionando bem. Tava isso dando problema. Você olhava assim, o xixi tava bem cor de Coca-Cola, e isso tava preocupando bastante a médica. No restante, ele tava bem. Aí, naquele dia, no último dia que eu fui lá, ela falou pra mim: olha, a gente vai fazer um raio-x do pulmão, tudo pra ver como é que tá. Mas parece que o fígado tá melhorando, parece que as bilirrubinas estão começando a cair. E eu fui pra chácara pra dormir. Eu não dormi aquela noite, eu fiquei conversando com uma mãezinha, que é uma querida também, a filha dela tem falciforme SS, elas são da região de Minas, acho que Minas. E a gente ficou conversando aquela noite, eu não dormi a noite inteira. Quando deu o horário de manhã, eu falei: André, eu não vou aguentar ficar esperando até 11 horas, vamos pro hospital? E era umas 9 e pouco, mais ou menos, quase perto das 10, 9:30. Aí a gente, quando eu tava no meio do caminho, é muito perto, subiu uma mensagem no meu celular, eu tava com o celular na mão, subiu uma mensagem da assistência social. A hora que você chegar, você pode ir direto pra UTI. Eu não falei pro meu marido isso. A hora que a gente chegou lá, eu fui direto no balcão, falei: eu tô com a indicação pra ir, eu posso entrar direto pra UTI. Falei: vamos? Ele falou: não. Aí eu fui. A médica veio de encontro comigo. Ela me parou antes de eu chegar na porta da UTI. Ela falou assim: mãe, ele já teve 2 paradas cardíacas, a gente já reanimou. Falei: então, chega. Na hora que eu olhei em cima daquela cama, ele não tava mais lá. Aquele corpo não se habitava mais. Não era mais meu filho. Falei: deixa eu com ele. Olhei no batimento cardíaco, tava na casa de 70, 72. Falei: dá um tempo pra gente. E eu fiquei com ele ali.
Falei tudo o que eu pude. E eu creio, no fundo do meu coração, que ele ouviu. Agradeci pelo filho maravilhoso, pelo amigo, porque era meu melhor amigo, por tudo, pela companhia, pelas risadas, pelo menino fino, educado, amoroso, carinhoso com todo mundo. Tinha suas excentricidades de velhice que eu falava, mas era um ser humano fora da curva que abraçava todo mundo, que não fazia distinção de pessoas, que não teve vício, que não teve nada, só me deu orgulho. Eu falei pra ele, filho, vai descansar. Vai descansar. Você cumpriu, você combateu o bom combate. Agora é hora de você descansar. Jesus está aqui. Ele veio te buscar. Eu creio, o Senhor está aqui. Ele veio te buscar. Pode ir com ele que a mãe vai ficar bem. E eu senti o enfermeiro bater no meu ombro e falar assim, mãe, ele já foi. Não teve, Flávia, um suspiro mais forte, um barulho, nada. Meu filho simplesmente partiu. E eu saí, olhei, na hora que eu virei, assim, tava todo mundo, assim, da UTI ali comigo. Eu falei, gente, obrigada por tudo, por que cuidaram dele, por tudo, por tudo. Peguei um gatinho que ele tinha desde uma internação, quando ele tinha 5 anos. Meu filho, ele fala que ele era uma criança, assim, ao mesmo tempo ele era muito crianção. Ele dormia com aquele gato ainda com 18 anos. E eu tinha deixado do lado da cama da UTI. Eu levei o gatinho embora e saí pra dar notícia pro meu marido e pra todo mundo que já tava chegando lá, né? Que ele já tinha ligado pra uma das minhas melhores amigas, que me ajudou muito e que pagou um preço também muito grande depois, porque muita. Eu tive uma atitude depois que o Marco morreu, muito característica minha. Eu assumi aquela posição, sabe? O Marco partiu, era a hora dele. E eu não quero ninguém gritando, eu não quero ninguém chorando. Hoje eu me arrependo, pedi perdão pra muitas pessoas disso. Porque eu sentia que se o desespero tomasse conta, eu não ia conseguir. Você ia Então também. eu que pus todo mundo, sabe? Eu não quero ninguém chorando, não quero escândalo. Vamos, pelo amor de Deus. Então eu meio que bloqueei as pessoas de sentirem o que queriam sentir. Mas eu falo, gente, que naquela hora eu fiz o melhor que eu pude. Sim. Entendeu? E aí o Marco partiu no dia 25 de maio. A gente velou ele no outro dia e fez frio. E fez frio. Um frio, uma chuva. E eu pus uma camiseta que ele amava de manga curta. Falei, agora você vai poder pôr a roupa que você quiser. Porque no frio não te faz mal mais. Ele foi enterrado no outro dia, tava chovendo, na hora do enterro parou de chover. Eu quis falar sobre ele. Então, as últimas palavras ali, de homenageando o ser humano que ele foi. Porque antes de ser meu filho, ele tinha uma jornada. E ele foi um ser humano que deixou marca nas pessoas e em mim, porque hoje eu falo, como eu posso me arrastar se meu filho sentia as dores que sentia? E ele nunca ele me acusou, nunca ele reclamou, nunca ele blasfemou, falou qualquer coisa contra a doença. Nunca, ele nunca se pôs nessa posição. Marco viveu. A falciforme nunca definiu o Marco. Nunca. Ele nunca falou pra ninguém, ele não falava nem pras pessoas. Às vezes ele falava, tava internado, não sei o quê, mas já voltei. Sabe assim? Ele não. Alguns amigos próximos ele comentava, mas ele não entrava em detalhes. Se o Marco sabia de tudo isso que eu contei pra você sobre a doença, nos detalhes, até sobre a questão do prognóstico de vida, ele nunca me falou. Nós tivemos uma oportunidade de ir com ele até Ribeirão Preto para começar a pensar num transplante de medula. Para a gente entrar, viabilizar, ver a forma que a gente pudesse viabilizar. E na volta, tava só eu, ele e meu marido no carro. Uns 4 ou 5 meses antes dele partir. Ele falou para mim assim, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Então, e ele participou de um seminário não, é um seminário, né, chama Casa do Oleiro, em março. E lá da nossa igreja, ele foi. E era bem no dia do aniversário do meu marido. E ele falou com a pastora que ele precisava ir embora. Porque ele precisava ficar com o pai dele. Então, sabe o que eu sinto? Os últimos 4, 5 meses, que foram esse período do começo do ano, aconteceu tanta coisa. O Marco desistiu da faculdade porque ele queria trabalhar. Ele arrumou um emprego sozinho. Ele tirou carta. Aconteceu tudo rapidamente. O Marco teve um amor
Sim, uma menina que ele conheceu na faculdade. E foi o amor dele, assim. E ele sofreu por amor, porque não deu certo. Eles tiveram um namorinho, mas não ficaram juntos. E eu vi meu filho chorar por amor. Eu senti que em uma questão muito rápida de tempo, parece que ele viveu tudo, sabe? E foi. E simplesmente foi, assim, naquele dia, de uma forma, graças a Deus, muito suave. Mas me faz falta todo santo dia. Nos primeiros tempos, eram coisas de eu não poder escutar as mesmas músicas que a gente curtia Charlie Brown junto, a gente se amava ouvir música junto, a gente ouvia muito isso. Então, eu demorei muito. Hoje, algumas coisas eu já consigo fazer. Eu consigo comer um Burger King, porque ele amava Burger King, demorei. Eu passo na frente do Burger King para minha casa nos primeiros meses, eu não conseguia nem olhar. E depois as coisas foram se acomodando. Fiz terapia desde o começo. Me agarrei muito aos meus pastores, que perderam uma filha também aos 16 anos. Então, eles me acolheram muito, me ajudaram e me ajudam muito até hoje. São, assim, sabe, uma parte do trabalho que Jesus faz comigo vem dali, dos braços dos dois. E o restante é o próprio Marco, sabe? É o próprio legado que ele deixou para mim. De uma pessoa resiliente, de uma pessoa resignada e de uma pessoa que nunca desistiu. E aí, passado esse ano de vários encontros comigo mesma, de várias revelações da parte de Deus e de nunca um porquê, o único porquê que eu perguntei, para não parecer assim, hipocrisia, não é louca, essa mãe não deve ter possível que ela se revoltou em algum momento. Teve um. Que eu falei, Senhor, tantas vezes a gente veio para Jaú, né, para fazer essas consultas. Se estava nos seus planos levar o Marco, tudo bem, ele é seu, o senhor pode levar. Mas por que o senhor não derramou um pouquinho de misericórdia e não me levou junto num acidente? Foi a única coisa que eu falei para Deus. Não que ele não podia levar o Marco, de jeito nenhum, porque somos mordomos das coisas do Senhor. Isso eu sempre soube. Meu filho, eu fui um canal. O meu papel era esse: formar o melhor ser humano para que quando eu fosse, ele ficasse. E fizesse e fosse uma boa pessoa nesse mundo. Mas não mais que isso. Então, ele não me pertencia. Então, eu devolvi para Deus uma joia que era de Deus. E eu posso dizer que isso não aconteceu por isso, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas o Marco também me ajudou no meu caminho de salvação. Porque o Marco, eu tinha uma devoção, a gente tem pelos filhos, entendeu? E ele toma um lugar que é do Senhor, muitas vezes. E até isso meu filho fez por mim, que foi me salvar de mim mesma, sabe? No final dessa história. E a gente vem reconstruindo a nossa casa, eu e o André, nesses últimos 13 meses, 12, 11, quase 13 meses, quase 14 meses. E se reconhecendo, e eu também me conhecendo, essa nova pessoa, né? Nunca vou deixar de ser mãe dele, sempre vou ser mãe, isso tá em mim, né? Inserido em mim. Mas também, passado esse tempo, eu quis essa oportunidade e venho buscando, e continuo buscando, estou buscando caminhos, buscando pessoas, porque agora eu quero que as pessoas saibam que a anemia falciforme existe. Que eu puder usar minha voz até quando for o meu tempo nessa terra para dizer, essa doença existe, ela dói muito, ela é muito cruel, ela tira muitos sorrisos de muitas famílias e ela é invisível, entendeu? Então, o que eu puder fazer hoje para que as pessoas saibam que existe uma doença que é muito predominante no nosso país, a cada 100 mil nascimentos, um é doente falciforme e no nosso país hoje, são mais de 8 milhões de pessoas que possuem o gene, o traço da falciforme. 8 milhões de pessoas. Muitas delas nem devem saber, porque se elas estão com a minha idade, por exemplo, elas não sabem, porque no nosso teste de pezinho não apareceu. Então, se ela não se casou até hoje, ela se casar, ela pode se casar com uma outra pessoa que também tem o traço. Sim. Então, assim, é uma doença que existe, ela é real, e se a gente falar de forma de falar sobre gene, tem mais de 8 milhões de pessoas no país que tem essa doença, que tem esse gene. E não a doença, mas pode vir a gerar filhos com essa doença. Sim. E eu acho que as pessoas vão saber o que estão enfrentando. Porque não é muito difícil. Não é fácil, Flávia. Mas... Cá, eu acho que assim, mais do que
compartilhar, né, o seu processo e sobre o que vocês passaram, o Marco, como ele era, trazer essa informação salva, né? Esse é um dos É objetivos aqui isso. no podcast, né? A gente também dar oportunidade para as pessoas conhecerem. Eu mesma vou falar para você que eu já ouvia falar, mas eu achava que era assim, uma anemia profunda, sabe? Sim, mas a Que maioria das era, pessoas, quando eu falava que ele tinha anemia falciforme, mas ele come bastante carne, ele come, dá como se fígado pra fosse, né, ele. uma coisa. Não é. É. Então, assim, como você falou, é o objetivo, e o meu objetivo também, claro, honrar a vida do meu filho, mas mais do que isso, meu filho hoje já está no Senhor, meu filho não sente dor mais, Sim. mas tem muita gente sentindo dor. E eu acho que é engraçado, interessante, sempre antes de começar o podcast, eu oro, né, a Deus, porque a gente entende que a gente precisa consagrar tudo a Ele É e a gente isso. entende que o podcast Preparando a Casa, ele tem um propósito, né? E a gente vai fazer isso enquanto o Senhor nos direcionar a fazer, né? E antes de começar os episódios, eu sempre faço uma oração e eu sempre peço um versículo para Deus, assim, Senhor, me dá né, uma palavra em relação a esse episódio. E olha que interessante, o Senhor me deu Mateus 5,4, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Eu acho que se tem uma coisa, uma palavra para esse episódio, é fortaleza, né? Você demonstra isso, você foi isso mais do que as suas próprias forças conseguiriam, né? Ser uma fortaleza para ele, uma fortaleza para você mesma, porque talvez esse extremismo da fortaleza era uma defesa para você de Sim. fato não afundar o barco, né? Mas a gente geralmente confunde, né, o ser forte com atitudes que tenham que demonstrar isso, né? E chorar é uma delas. A gente relaciona muito o chorar com a fraqueza. E o Senhor também nos fala que Ele é a nossa força. Então, se Ele diz que Ele é a nossa força, mas Ele diz que bem-aventurados os que choram, ele está nos dizendo que uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra, né? Isso. Nós podemos ser fortes pela força que o Senhor nos dá, mas bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele diz nesse sermão o quê? Que a felicidade, ela não mora no fato da gente não passar por sofrimentos, mas ela mora no fato de que, quando passarmos, nós seremos consolados, nós receberemos esse consolo. E esse consolo, ele é aqui e ele é na É eternidade, isso. né? Porque nós Ele somos é por passagem. toda a É isso. A eternidade. gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer, para aprender, para ser um ser humano melhor, para Exatamente. deixar para quem passar pela nossa vida um pouco do que o Senhor é, que é amor. Exatamente. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi nesse episódio, além, né, de ser essa mãe leoa que pegou todo esse fardo, né? Porque você pegou todo o fardo para ele tentar levar a vida da forma mais leve possível, né? Mas também entendi que a gente é bem-aventurado quando a gente chora, né? Para ele nos consolar e que o Senhor possa continuar te nutrindo em fortaleza, Amém, em eu recebo. consolo, que você possa ser usada, né? Cá, a gente acredita que as coisas têm propósito, então um dos Sim, é propósitos de isso. você passar por tudo isso, eu tenho certeza que também é compartilhar e trazer essa força para outras pessoas que também passam por diversas situações, né? Que a gente olha e fala, não sei como que passa por isso, né? Mas a gente tem uma resposta. Eu falo pro Senhor, eu sempre disse, e agora eu falo realmente com o coração totalmente entregue. Senhor, eis-me aqui. É isso aí. Entendeu? É Me isso aí. usa, é isso. E eu quero deixar, Flá, com você depois o meu contato para qualquer pessoa. Eu estou procurando os falcêmicos que estão na região de Bauru. A gente vai trabalhar lá. Temos um projeto já em andamento para atuar naquela região, a princípio, que é a região onde eu hoje moro,
E eu quero que eles me procurem. Eu preciso encontrá-los. Onde eles estão? Porque eu passei todos esses anos e eu não pude dividir com ninguém. Eu não tinha quem me entendesse. Eu fui encontrando na internet pessoas longe de mim. Mas eu sei que existem pessoas perto de mim, porque aí eu chegava no hospital e falava assim, olha, aqui veio uma mocinha que também tem. Eu falei, mas aonde ela tá? Entendeu? Eu quero conhecer essa mãe, eu quero conhecer... Então, assim, eu quero deixar meu contato com você depois, para você divulgar, para você, falcêmico, ou que não é da minha região também, mas que se sente sozinho e quer conversar e quer entender, você mãe, me procure. A gente tem um projeto muito bonito acontecendo em São Paulo há muito tempo, muito bem organizado, e a gente vai estender ele para a região de Bauru para atuar como suporte no Muito que a gente bom. puder para os falcêmicos, independente da hemoglobinopatia. Se é SS, se é SC, se é S-beta, não importa. Se você tem uma hemoglobinopatia dentro da doença falciforme, nós vamos ter um lugar de apoio na nossa região logo em breve. E enquanto isso, eu estou à disposição para abraçar, para orar, para dividir, o que for necessário, tá bom? Eu queria deixar esse recado também, porque eu estou à disposição, eu estou aqui para isso, eu quero servir. Cara. Perfeito, tenho certeza que entrarão em contato. Muito né? obrigada, O Senhor Fá. vai viabilizar, né? É Para que isso. vocês se encontrem. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez você Muito ter obrigada, vindo Flávia, até de aqui. verdade. Foi um prazer conhecer a sua história, conhecer você, aprender e edificar a fé. Viu? Amém. Amém. Obrigada a vocês também que acompanham o nosso podcast, se inscrevam no canal, as redes da Cá também vão ficar aqui na descrição, os contatos, vocês conseguem encontrá-la. É isso, até o próximo episódio, um beijo, tchau!